E aí, tudo jóia? Cara, vamos lá, quero conversar contigo hoje sobre o que está acontecendo com a MyG8. Com certeza você ouviu falar sobre essa empresa, mas talvez não tenha entendido exatamente o que ela faz e nem tenha ideia do que realmente ela tem de poder dentro do mercado brasileiro, tá? Para começar, você entender um pouquinho como que funciona a MyG8 ou o que realmente ela é, vou te explicar o que é as ferramentas de marketing digital e principalmente a ferramenta de marketing digital que a MyG8 utiliza, que são as redes sociais. Quando a gente fala de marketing digital, a gente tem várias ferramentas, entre elas criação de site, e-mail marketing, outras campanhas, lançamentos e tudo mais. Só que a principal e mais utilizada hoje para gerar engajamento das pessoas é basicamente as redes sociais. Quando a gente fala de redes sociais, a gente tem Face, Insta, X, que era o antigo Twitter, e principalmente o Instagram. O Instagram se tornou uma ferramenta de marketing digital muito poderosa hoje. A gente tem milhares de influenciadores que geram milhares e milhares de resultados através das redes sociais e principalmente do Instagram. Quando a gente tem um Instagram, a gente tem páginas de empresas, por exemplo, e para a gente parar para pensar, você acha realmente que muitas vezes aquela empresa que está produzindo aquele conteúdo, ela realmente pensou naquele conteúdo sozinha ou teve alguém por trás de tudo aquilo? As empresas elas contratam agências, e aí tem dois tipos de agências, agência de publicidade e propaganda e agência de marketing digital, por exemplo. A maioria das empresas, eles têm pequenas empresas ou negócios locais, eles têm uma agência por trás de todo o conteúdo que está sendo produzido ali. Então a agência pega aquele conteúdo interessante sobre aquele negócio e cria um conteúdo atrativo para o público que vai gerar engajamento para ele dentro daquela rede social, principalmente o Instagram que a gente está falando aqui. Só que existiam apenas empresas no começo e depois a gente viu ali aparecendo páginas específicas dentro das redes sociais e elas geram muito engajamento. Vou te dar exemplos de páginas, um clube de carro, por exemplo, ou realmente uma página que fala só sobre tênis de mesa, por exemplo. Existe muito sobre isso. Mas existe ali um nicho, um segmento de páginas que são as páginas de fofoca, por exemplo. As páginas de fofoca é um engajamento muito grande, porque as pessoas querem saber sempre o que está acontecendo, sempre o que é novidade, quem ficou com quem, o que está acontecendo no Brasil, no mundo e tudo mais. Essas páginas de fofoca começaram muitas vezes nessa época. E qual seria a época? Eu vou te dar um exemplo se você quiser criar a sua própria página de fofoca a partir de agora. Grandes dessas páginas de fofocas foram criadas principalmente próximo do BBB, próximo do Big Brother Brasil. O que acontece? A pessoa vai lá, qualquer pessoa, cria uma página de fanpage de algum participante muito específico dentro do reality, por exemplo. E essa página ela vai agregando seguidores ali simplesmente por ela falar daquela pessoa. E muitas páginas começaram assim, cresceram muito. Vou te dar um exemplo de páginas de fanpage da Juliette, por exemplo. Quantas delas não cresceram, tiveram milhares e milhares de seguidores simplesmente por falar da Juliette e chega um ponto que essa página cresce tanto que ela precisa lucrar com isso. Então, basicamente, ela vai se transformar aquela página que era uma fanpage em uma página de fofocas, porque aí você consegue agregar muitos outros públicos e você já tem um nicho, um segmento ali que vai interagir com aquilo, porque a pessoa que está vendo sobre a Juliette, ela quer saber sobre o que está acontecendo com outras pessoas também. Então, aquela página continua crescendo e muitas vezes a página fanpage Juliette, por exemplo, vai se transformar numa página Choquei. Vou dar um exemplo aqui para a gente tentar entender. Dentre essas páginas, então, muito grandes hoje no Brasil, a gente tem um exemplo que eu acabei de dar, a Choquei, a gente tem a Alfinetei, por exemplo, que é uma outra página, Gira Delicada, Perrengue Chique, dentre outras, que eu nem vou falar aqui, que são muitas. E essas páginas, elas não conseguem administrar sozinhas, porque muitas vezes é exatamente isso. Uma pessoa começou aquela página, tomou uma proporção muito grande e ela precisa de ajuda para administrar aquela página. E tem duas formas dela fazer isso. Ou ela contrata muita gente, vai crescendo ali, se transforma realmente numa empresa, ou ela acaba contratando um gestor de social media para organizar essa página, exatamente como a gente conversou sobre as empresas, por exemplo. Então, a gente já viu dois tipos aqui, páginas de empresas, páginas de fofocas, por exemplo, ou páginas de fanpage, seguidores e tudo mais. E a gente tem também a página de influenciadores, página de pessoas normais como a gente aqui, que na realidade começaram a produzir um conteúdo com muito engajamento e mais pessoas queriam saber sobre a vida daquela pessoa, e a pessoa começa a crescer, a despontar e se tornar um influenciador, por exemplo, influenciar várias pessoas, tá? E aí eu vou te dar um exemplo aqui de uma página como essa, que é da Virgínia Fonseca, por exemplo. Ela tem milhões de seguidores que querem saber mais sobre a vida dela, o que está acontecendo e tudo mais. E vamos lá, a gente tem esses três tipos e lá no começo eu te falei que uma pessoa, quando tem uma empresa, ela precisa de um gestor de social media. Essas páginas grandes de fanpage, por exemplo, elas também precisam de um gestor de social media. E pessoas também, influenciadores, muitas vezes precisam desse profissional que vai organizar realmente o que está acontecendo ali e tudo mais. E aí, o que esse gestor de social media faz, tá?
além de administrar todos os dados dessa página, tentar entender realmente se aquela página está com engajamento, está funcionando, está coerente, ela vai desenvolver também conteúdos relevantes para os seguidores daquelas páginas. Então, na empresa, o seguidor, o social media, vai criar conteúdo sobre aquele negócio. Nessas páginas, como o Choquei, por exemplo, o gestor aí de social media vai buscar conteúdo no mercado e vai trazer para aquela página conteúdos que dão engajamento. E a gente tem também a página do influenciador, que aí ele vai buscar conteúdo ali na vida daquele influenciador, que ele faz de bacana e cria roteiros para aquele influenciador fazer vídeos, por exemplo, para ser postado nas redes sociais. Muitas vezes você acha que aquilo é realidade, aquilo está acontecendo mesmo naquele momento, mas muitas vezes aquele vídeo que você está vendo, aquele Reels, aqueles Stories já estão gravados, pré-agendado há muito tempo. A pessoa não está naquele dia gravando aquilo, mas parece que sim, porque já estava pré-agendado, já estava organizado para a pessoa fazer aquilo naquele determinado dia. Vou te dar um exemplo. Esse vídeo, por exemplo, você não sabe quando foi gravado exatamente. Eu posso muito bem estar gravando, já publicando agora, você está vendo, ou eu posso ter pré-agendado ele, colocado numa gaveta que a gente chama com vários e outros vídeos. Troco de roupa aqui, mudo o cenário, coloco outra iluminação e gravo outro vídeo, por exemplo, no mesmo dia. Quando a gente tem uma agência, a gente faz isso com as empresas. A gente pega, organiza ali um dia que a gente chama de dia de gravação. Nesse dia a gente vai colocar vários vídeos em pauta, a gente vai gravar todos os vídeos, colocar numa gaveta e distribuir eles durante o mês. E é isso que funciona porque a internet funciona com periodicidade. Isso importa muito quando a gente fala de mercado de marketing digital, tá? Mas vamos voltar agora para a Mind8. O que a Mind8 faz? A Mind8 é uma empresa de social media, só que praticamente dos maiores perfis do Brasil hoje. Então, se a gente pegar todas as coisas que eu falei, a Choquei, que é realmente tendo bastante problema, pelo caso que aconteceu de fake news e daquilo tudo que eu não quero falar agora. Mas se a gente pegar a Choquei, se a gente pegar Alfinetei, por exemplo, Gina Delicada, Perrengue Chique, entre outras, todas essas páginas são administradas por uma única empresa de social media, que é a Mind8. Só que essa empresa, a Mind8, não pega apenas as páginas de fofoca, por exemplo, elas pegam influenciadores também. Se a gente parar para pensar, é um poder muito grande. Ela pega muita gente, muita parte da internet está vendo todo o conteúdo que é postado por essa social media, que na realidade é uma empresa de engajamento. E vamos parar para pensar. Se a gente pegar um dado muito bacana que saiu agora, é o seguinte: 7 em cada 10 perfis dentro do Instagram segue pelo menos uma dessas páginas no Brasil. Então é um número absurdo. E aí, como já dizia Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí que está o ponto seguinte. Se a gente pegar qualquer notícia falsa que aparecia ou qualquer notícia real que aparecia dentro dessas páginas, ela poderia aparecer primeiro numa página específica, mas ela era compartilhada em todas as outras páginas. Isso, na realidade, acaba criando um engajamento muito nutritivo para as pessoas. Porque se a pessoa vê numa página, vê na outra, vê naquilo, tudo aquilo que é postado acaba se tornando verdade. E isso é um poder muito grande e muito perigoso. Para você ter uma noção, isso pode pautar uma mentira muito grande e pode se tornar realmente uma verdade absurda. Ou ainda, um projeto de lei que pode estar passando em algum lugar, pode estar passando justamente porque aquela página está compartilhando aquela lei da maneira com que ela tem a visão. E se a visão for a maneira da população, pode ser uma visão distorcida talvez, cara, aquilo pode parecer verdade, pode parecer super legal e pode acabar passando por causa dessa página. Vou te dar um exemplo muito complexo também. Um poder como esse da Mind8 pode simplesmente tornar uma eleição pautada no Brasil. Ou em qualquer lugar do mundo, na realidade. Se você tem muito poder, se você tem um engajamento muito grande, é exatamente aquela frase. A história, na realidade, ela é escrita pelos vencedores. Então, basicamente, aquelas pessoas que estão dizendo aquilo, elas estão dizendo para tanta gente, e tanta gente que acredita naquilo, que aquela mentira pode se tornar 100% verdade. Então, assim, qual que é o maior perigo disso, tá? E por que eu tô falando exatamente sobre isso? Primeiro que tem tudo a ver com o marketing digital. O marketing digital funciona através disso. Então, quando a gente vai criar uma campanha de marketing digital, por exemplo, a gente tem provas sociais, a gente tem período de escassez, a gente tem muita coisa ali que a gente utiliza que essas páginas acabam utilizando e é uma forma muito lucrativa. Imagina o poder que ela tem. Ela consegue, por exemplo, que uma marca que seja vendida ali, ou, na verdade, anunciada ali, tenha milhares de vendas, porque o engajamento é muito alto, as pessoas confiam muito naquela página.
Então, assim, para você tentar entender, o poder é muito grande, é absurdo. Então, assim, o que a gente precisa regulamentar, talvez, essas páginas? Eu sou totalmente contra isso na realidade, tá? Eu acho que a gente não tem que regulamentar de uma forma interessante a internet ou alguma coisa do tipo. A gente tem que realmente ter o rigor da lei ali, tudo que é feito, e organizar isso e tentar, na realidade, filtrar muita coisa que acontece. Vou te dar um exemplo muito bacana. O Twitter, por exemplo, ele hoje coloca um filtro ali, ele coloca um aviso se existe uma notícia falsa, uma coisa do tipo. Isso é muito importante hoje. Talvez outras redes sociais tenham que adotar formatos semelhantes a esse. O que a gente não pode também é achar que a partir de agora a gente tem que limitar tudo isso por causa do poder dessas páginas. O poder dessas páginas é muito grande, a gente tem que saber organizar ele e talvez ter as pessoas certas e talvez conseguir organizar isso de uma forma muito coerente dentro das empresas. Vou te dar um exemplo. A Mind8 hoje é praticamente a maior empresa social media talvez do mundo, tá? E social media é uma parte do marketing digital. Existem outras partes do marketing digital que a gente tem que trabalhar e que essa empresa não trabalha muitas vezes. Então a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, pegar como exemplo isso que aconteceu e tentar realmente expor. Olha só, essa empresa faz isso. Você confia nessa empresa? Você acredita que a Mind8 é realmente uma empresa idônea, legal e que pode trazer algum conteúdo relevante? Talvez não. E aí você pode fazer o seguinte, boicote. Você pode simplesmente boicotar a Mind8, você pode boicotar essas páginas, porque elas acabam perdendo a credibilidade. Isso é muito importante. Se a pessoa perde a credibilidade, pode ter certeza que ela vai perder ali todo o engajamento, seguidores que ela tem e tudo mais. Então, eu quero trazer uma reflexão para você. Eu acredito que com o conteúdo que eu trouxe aqui, você entendeu um pouquinho mais do que é a Mind8. Quero que você deixe aqui nos comentários também um pouco do que você pensa sobre isso, um pouco do que você acha que a Mind8 fez, ela tá certo, tá errado ou não. Principalmente a questão da página Choquei, que na realidade é 1% aí do que tudo que está acontecendo. Na realidade, a Choquei não é exatamente... Ela está sendo boi de piranha ali, porque na realidade existe muita coisa por trás que a gente tem que... Está sendo revelado, mas vai ser revelado melhor. Mas deixe aqui nos comentários, então, o que você pensou da Choquei, sobre a Mind8 e tudo isso que você aprendeu ou consumiu de conteúdo até agora. Se você não me conhece, eu sou o Ciro, tem conteúdo de marketing digital e marketing toda semana nesse canal. A partir de agora, 2 vídeos por semana. E é isso. Fique bem. Até o próximo. Forte abraço.